A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto e imunização racional. Volume 374 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram, para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. A cultura racional abrange todos os efeitos da vida material. Quem está ligado nas duas energias do chão conservam as paixões da matéria. E um apaixonado pela matéria acaba se transformando para as classes inferiores, porque a matéria nada é um ser simbólico de vida provisória e passageira. Então todos os materialistas que se apaixonam pela matéria, por ser materialista, se transformam em animal irracional, porque a natureza é de transformações, como o sêmen se transformou nessa máquina humana, e como se transforma nas máquinas dos irracionais, que é conhecido como pingo d'água. Tanto os animais racionais são feitos pelo pingo d'água, como os animais irracionais são feitos pelo pingo d'água. E por viverem apaixonados pela matéria, acabam se transformando em animal irracional, por estarem ligados nessas duas energias do chão, elétrica e magnética, por falta de persistência na leitura. Não conseguiram desenvolver o seu raciocínio, porque o tempo é pouco para os amores e pelas paixões e pelos vícios da matéria. O tempo é pouco para isso, para os vícios da matéria e para as paixões da matéria. E de formas que não têm tempo de ter persistência na leitura para desenvolver o seu raciocínio. Está no meio racional, mas não é um racional. Aparentemente parece ser racional, mas não é, porque procedeu como um irracional. O irracional é que mantém os vícios da matéria e que se apaixona por ela. No tempo da monarquia, que foi o tempo da escravidão negra, a fartura era demais porque os escravos trabalhavam na terra para isso. Esse foi um bom tempo em que a fartura era demais, porque tinham os escravos para fazer a plantação para trabalharem na roça. Tudo era baratinho. Um vintém tinha grande valor. Com um vintém compravam uma fazenda. Isso no tempo dos vinténs, no tempo de Dom Pedro II, no tempo em que diziam que se amarrava cachorro com linguiça, e o cachorro não comia linguiça de tão farto que vivia. Esse grande progresso material somente regrediu. Regrediu de uma tal maneira o progresso que a fome está em todas as nações do mundo. Morre gente de fome. Para ver que esse progresso material só trouxe miséria para a humanidade, porque todos estavam sujeitos a essas duas máquinas de lapidação, e foi piorando cada vez mais até chegar nesse ponto de muitos não aguentarem mais e até se suicidarem, por não aguentarem o progresso material, progresso que vai regresso, porque a matéria só regride, porque duas máquinas de lapidação, que é a energia elétrica e magnética, lapidando todos que aí estão. Mas no tempo de Dom Pedro II, a fartura era incalculável. Não existia miséria. Uma galinha era um vintém. Com 2 vinténs comprava-se 2 galinhas. Um ovo era R$1, menos do que um vintém. E assim tudo era tão barato que parecia que aquela fartura duraria a vida inteira. Ninguém esperava na vida, como ninguém nunca esperou, que o progresso da matéria pudesse chegar a esse ponto de fome no mundo inteiro. Hoje os mesmos que aí estão, em outras reencarnações, passaram por essa fase,
Porque a natureza é de reencarnações e de transformações. Para ver que o progresso na matéria, ninguém podia imaginar que o progresso material chegasse a esse ponto. Porque pensavam que estavam progredindo e quando acaba estão regredindo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, os bons tempos já se passaram e nós em outras encarnações fizemos parte desses bons tempos. Então o imperador era um grande benfeitor da humanidade. Somente era desumano porque conservava a escravidão negra, porque hoje, com o adiantamento que está, os direitos humanos não aceitariam a escravidão de seus filhos. Mas naquele tempo eram muito atrasados. Isso é causa do atraso. Por existir a escravidão, o atraso era demais. E todos os negros eram analfabetos. Só quem tinha cultura eram os brancos e ninguém mais. E por isso quem comandava eram os brancos. A maioria portugueses, grandes fazendeiros, donos de muitos escravos. Como muitos padres também tinham muitos escravos e por isso a fartura de tudo era muito grande, não existia miséria nessa época. Não existia pobre, não existia mendigo, não existia miserável. Só existia escravos e ricaços da corte, os barões, as baronesas, os condes, as condessas. O povo real, que era o povo de Portugal, que comandava o Brasil, que chegaram até a dizer que o Brasil era colônia de Portugal. Se não fosse o grito do Ipiranga, o Brasil seria colônia até hoje. Mas Dom Pedro I gritou a liberdade do Ipiranga, liberdade ou morte, e abriu guerra com Portugal. Se não fosse Dom Pedro I, o Brasil seria colônia de Portugal até hoje. E para Portugal, nessa época, ia grande quantidade de ouro, toneladas e mais toneladas de ouro para Dom Manuel, que era o rei de Portugal. Os índios não conheciam ouro e apanhavam as pedras de ouro e entregavam aos senhores feudais. E os senhores feudais eram os fidalgos e mandavam tudo para Portugal. É por isso que Portugal se abasteceu de ouro. Mas como é tudo passageiro, Portugal hoje vive numa das maiores misérias. Não é aquele Portugal mais de Dom Manuel, que era o rei de Portugal. Os escravos achavam pedras de ouro e não sabiam o valor que tinham. Entregavam aos senhores e os senhores transportavam para Portugal, para o rei Dom Manuel. Para ver se não é Dom Pedro I, a que seria colônia de Portugal, o Brasil seria colônia de Portugal. E tudo isso tem na história do Brasil. Mas que não conta as grandes toneladas de ouro que foram para Portugal. A coroa de Dom Manuel é feita de ouro maciço e de pedras preciosas. Para ver que no tempo da monarquia imperava a fartura. Porque todos os jesuítas e padres tinham uma infinidade de escravos. E todos os barões tinham uma infinidade de escravos, e todos os condes tinham uma infinidade de escravos, e todas as condessas tinham uma infinidade de escravos. E por isso tinham uma infinidade de escravos trabalhando, e por isso existia muita fartura no Brasil. O progresso material só causou a miséria e a fome em todas as nações do mundo. Hoje todos que passaram a se conhecer têm que conhecer um pedacinho da verdadeira história do Brasil, um país de concórdia e por isso nunca guerreou com ninguém. Porque o brasileiro é um povo pacato, simples e ordeiro, tem vergonha de fazer desordens para não passar vergonha. Assim é a maioria das pessoas de bem, mas hoje, no final dos tempos. Final dos tempos por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935 e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira.
E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras, porque a fase do pensamento terminou. E as guerras causaram a mortandade, porque a fase do pensamento terminou em 1935. Causou essa infinidade de ruínas, o tóxico imperando, a cocaína imperando e os alcoólatras aumentando por viverem desgostosos da vida. E assim aumentou todas as ruínas da humanidade, a ponto da energia magnética transmitir o átomo aos cientistas para terminar o mundo em fogo. Mas aí está a energia racional para destruir todos os efeitos da energia magnética, porque todos são filhos de Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, e que é uma energia superior a todas as energias. E Deus não vai deixar seus filhos serem destruídos pelo fogo. Para ver o grande progresso que chegou à humanidade de viverem destruindo uns aos outros, porque entraram na era do fogo e estão passando por uma fase de salve-se quem puder e se puder. E esta fase entrou em 1935, que é a Era do Fogo. E por ser a Era do Fogo, umas 30 e poucas guerras destruindo a humanidade, e o pensador perdeu o direito de viver, por isso está essa fase de ruínas destruindo os pensadores. Essas infinidades de desastres, essas infinidades de doenças, essas infinidades de males causados pela natureza, que é uma infinidade deles. Progrediu todas as ruínas de uma tal maneira que em muitos lugares os suicídios não cessam mais. O índice de suicídio é muito grande, porque não aguentam viver mais sem uma solução definida da vida, do princípio ao fim, para desconhecer a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural, que tem base, tem lógica e tem provas e comprovações. O índice de suicídio é muito grande porque não aguenta viver mais sem uma solução definida da vida do princípio ao fim, por desconhecer a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural, a cultura que tem base, tem lógica e tem provas e comprovações. E por não encontrarem isso na vida, acabam se suicidando. E tudo está aí, as ordens de toda a humanidade. Mas quem vive desconhecido de si mesmo não tem mais esperança de coisa alguma. Acha que a vida resume-se nesse nada e acaba dando cabo de sua existência. Há países aí que existem grandes números de suicidas, por não encontrarem o leme real da vida que está na cultura racional. Se conhecesse cultura racional, não se suicidava, porque tratava de desenvolver o seu raciocínio de energia de vida eterna. É o que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer, porque sabe que a matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É simbolismo puro e de muito sofrimento por uma humanidade viver desconhecida de si mesma. Para ver que o Brasil já passou por épocas boas e hoje é a época mais ruim que existe porque ninguém tem garantia. Estão atravessando a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. E esta era entrou em 1935, por isso o fogo no mundo não cessa. E a violência destruindo uma infinidade de seres humanos. E o tóxico destruindo uma infinidade de seres humanos. A cocaína, a maconha, os alcoólatras, e que aqui no Retiro Racional tem milhares de recuperados desses vícios todos. E fora daqui do Retiro Racional, tem milhões recuperados desses vícios que destroem vidas preciosas. É o grande progresso das doenças incuráveis. E o terror destruindo uma infinidade de vidas. E todos esses grandes males na vida dos pensadores, que os pensadores não estão aguentando mais. De tantos males existentes, os pensadores não aguentam mais. A cultura racional começou em um centro espírita. E o racional superior veio e disse:
fecha as portas do centro, não atende mais ninguém, vamos passar por uma fase de salve-se quem puder. E quem for leitor desse livro, eu salvarei. E já faz 51 anos, e há 51 anos vendendo livros. E que hoje já estamos nos 374. E é por isso que no Brasil já existe mais de 10 milhões de leitores. Como em todas as nações do mundo, existe a propaganda do conhecimento de cultura racional, e como também existem mais de 10 milhões de leitores. Tudo por quê? Porque o raciocínio faz a união da humanidade, e o pensamento faz a discórdia da humanidade. E por isso no raciocínio está a concórdia, no pensamento está a discórdia. E no raciocínio concordando uns com os outros, para ver que no raciocínio está a união de toda a humanidade, e no pensamento a discórdia de todos, todos discordando de todos. E o mundo passando por essa crise que nunca passou. A crise em todos os pontos de vista. A crise impera por todo o universo. Crise de tudo, porque a fase do pensamento terminou. E tudo que o pensamento fez e a imaginação está falindo. E aí está essas infinidades de falências e concordatas que não têm mais fim. Para ver que multiplicou os males da humanidade. Terminou a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E é por isso que está aí essa infinidade de ruínas destruindo os pensadores. Ruínas essas que muitos não estão aguentando mais. E que muitos, de vergonha, preferem morrer do que ir à falência. E por isso que está essa onda de suicídio no mundo inteiro. Uns vão para a guerra porque não têm mais vontade de viver e lá na guerra são destruídos. Outros vão por serem verdadeiros patriotas, para ver que a vida é cheia desses cambalachos que desanimam muitos a viver, por ser uma vida de sofrimento puro. Sofrimento é tanto que muitos não aguentam mais com o peso da vida. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, estamos mesmo nos fins dos tempos. Por quê? Porque entrou outra energia a governar a natureza. A energia da desmaterialização da vida eterna, que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio, e que através da cultura racional essa energia desmaterializada, depois de desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional, para ver que a vida hoje tem solução definida e definitiva, porque está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitantes do mundo racional. O mundo que deu consequência a essa deformação racional. E que agora vivem aí somente ligados a essas duas máquinas do chão. São duas máquinas de lapidação e que estão sendo lapidados para voltarem ao seu verdadeiro estado natural. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 375 do Histórico.